Boa tarde, gente. Hoje está bem chuvoso aqui onde eu moro. Acabei aproveitando o dia de hoje para lavar o cabelo, né? Estava precisando. E eu queria falar sobre uma questão muito problemática. Assim, nós, os ateus, agnósticos, a gente se baseia na ciência. A gente E a gente sabe o quanto muitas vezes a ciência é atacada por muitas pessoas religiosas. Não todas, vamos ser justos, mas muitos atacam. E muitas denominações religiosas, elas atacam a ciência. Tentam desmerecer a teoria da evolução e tantas outras pesquisas científicas. Como, por exemplo, a adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles são claramente contra a teoria da evolução. Eu me lembro de já ter lido no livro O Grande Conflito, de Ellen G. White, que fala sobre fim dos tempos. Quem já leu esse livro deve saber do que estou falando, que ela fala assim sobre... Assim, como é que o homem pode preferir ter parentesco com um macaco? E não quer aceitar que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. As testemunhas de Jeová também dizem que a ciência, a teoria da evolução foi uma invenção humana. Eu ainda lembro quando eu li uma história na revista Nosso Amiguinho, em que a turma, que essa revista ela é direcionada ao público infantil, ela é muito antiga, eu li quando era criança, mas eu tenho boa memória. E o caso dos ossos pré-históricos, eu já discuti isso numa live minha, em que a turma ela discorda de um homem que diz que teria achado ossos de dinossauros. Elas dizem, como é que alguém pode discordar que Deus é o criador do universo? Agora vejamos. A gente encontra todos os dias evidências que reforçam a ideia de que a gente é fruto de uma evolução. Eu mesma já afirmei em uma live que o nosso DNA tem bem mais de 90% de similaridade com o DNA dos chimpanzés. Muitos religiosos, assim, eles dizem, mas como é que você pode querer acreditar na ideia de que o homem veio do macaco? Agora, Charles Darwin, ele nunca afirmou isso. Ele afirmou que o homem e o macaco têm um antepassado em comum, né? E até hoje cientistas trabalham em cima de encontrar o elo perdido. Quem seria esse antepassado em comum do homem e do macaco? É, a- e assim, a gente sabe, quem estuda a história, e a gente vê no livro Viagem ao Centro do Cristianismo, a Igreja Católica era muito contra estudar os corpos humanos, dissecar cadáveres. E muitas pessoas que se dedicavam à ciência e ao conhecimento foram mortas a mando da Igreja Católica. Hoje, é claro, não é assim, mas ainda. Mas assim, se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, aquele cientista, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, ele andou reclamando, os religiosos querendo mandar na educação. Ele disse, olha, nós cientistas, nós não vamos para as igrejas, sinagogas e mesquitas. Chegar e ficar e ficar reclamando da história da criação. Mas muita gente, principalmente os que defendem o ensino religioso nas escolas, eles são a favor de que se ensine que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Deus criou Adão, depois criou Eva, e que Adão e Eva comeram um fruto proibido, e que por isso o pecado entrou no mundo, e que é por isso que até hoje a gente sofre.
Por isso que existe sofrimento no mundo. Então, fica aquela coisa. Aquele eterno debate entre a ciência e a religião. Né? Muitos acusam os cientistas de serem contra a religião. Claro que existem muitos cientistas que são religiosos, que acreditam em Deus. Isaac Newton era religioso, ele acreditava em Deus e ele estudava muito o livro do Apocalipse. Eu li isso. Se eu estiver errada, a culpa não foi minha, foi de quem escreveu isso. E fica aquela coisa assim, eu mesma, uma vez eu me lembro um rapaz com doutorado em engenharia agrícola, evangélico, ele disse: "Você prefere ter parentesco com os macacos? Não quer acreditar que Deus lhe criou, que você foi criada à imagem e semelhança de Deus?" Mas aí vamos nos perguntar, a gente vai contra as evidências? Isso não é questão de aceitar. É questão de ver a verdade, não é questão de aceitar a verdade. As nossas crenças. Quando a verdade, digamos que você vá a um médico, aí você descobre que está com diabetes. Aí você vai se recusar a aceitar a verdade e se prejudicar sua saúde, sua vida, podendo até morrer? Vai? Aí, aquela questão também. Ó, as evidências. Se você acompanha o canal de Elisandro, Viva a Ciência e a Razão, ele fala de várias coisas. Sobre os dinossauros. Por exemplo, eu me lembro que eu acompanhei um vídeo dele falando sobre o megalodon, um ancestral do tubarão. Que o tubarão branco, perto do megalodon, parece um peixinho de aquário. Aí são encontrados ossos de dinossauros, fósseis, evidências de que existiram mamutes, né? Mastodontes. Aí é aquela coisa, aí a gente negar isso tudo, dizer que isso tudo foi invenção humana, mentira, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Isso é tentar desmerecer a ciência, o avanço científico. Eu não posso dizer que Deus não existe. Mas eu não posso dizer que Deus não existe. Do mesmo jeito que um religioso pode chegar e dizer que eu não posso dizer que Deus não existe, então eu posso dizer, olha, você não pode dizer que o que a ciência afirma é uma invenção humana. Cientistas, eles trabalham buscando a verdade. Eles trabalham buscando a verdade. Para melhorar nossa vida, para que a gente tenha mais conhecimento, para que, por exemplo, se curem doenças, se obtenham vacinas. A ciência em si não é boa ou má. O problema pode ser o mau uso que fazemos dela. E a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima é um bom exemplo. Por exemplo, a poluição também é um bom exemplo. Também é um bom exemplo. A indústria bélica, né? O fato de que muitas vezes a ciência é usada para o desenvolvimento de armas também é um bom exemplo de como o conhecimento pode ser mal usado. Mas é graças ao conhecimento, graças à ciência que a gente pode evoluir. O que a gente precisa é ter sabedoria para usar bem a ciência. E a gente também precisa, assim, entender que a gente tem que aceitar as evidências. A gente tem que aceitar as evidências
Mas muitas pessoas, elas preferem se agarrar a crenças. Acontece que muitas crenças, elas não têm base, não têm provas, não têm evidências. E muitos nos acusam, né? Muitos acusam, dizem que o problema dos ateus é que eles não querem aceitar que Deus é a explicação para tudo. Não é isso. O caso é que os ateus, eles, assim, eles buscam explicações lógicas e científicas. Não é porque eles não queiram que Deus seja a razão de tudo. Porque pela teoria criacionista, todas as espécies foram criadas do mesmo jeito que são hoje. Mas o que é que a ciência tem mostrado? Que as espécies evoluíram. Então, a gente precisa abrir nossa mente, estar pronto para aceitar que nem sempre as coisas são como nós pensamos. Eu mesma digo, se um dia eu descobrir que eu estou errada a respeito de muitas coisas, eu serei a primeira a admitir. Boa tarde.